Cristo, queridos, é com grande alegria e satisfação que nós estamos mais uma vez aqui para trazermos aos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical alguns subsídios que podem ajudar a você elaborar a sua aula do próximo domingo. Desta feita, nós estaremos estudando a lição de número 9, a qual tem o título Bênção e Maldição na família de Noé. O capítulo 9 de Gênesis, versículo 20, diz que logo após o dilúvio, Noé começou a ser lavrador e plantou uma vinha. E do fruto desta vinha vão acontecer os fatos que nós vamos presenciar no texto a seguir e que nós vamos tratar nesta pré-aula. No primeiro momento, queria destacar com os professores e alunos que nenhum dos homens da Bíblia foi perfeito. É necessário que nós entendamos isso, que a Bíblia ela relata fatos como eles aconteceram. E a palavra de Deus ela mostra tanto os acertos quanto os erros dos personagens das Sagradas Escrituras. E em momento nenhum os autores sagrados omitem os delitos, os pecados destes personagens. Foi assim com Noé, como também foi assim com outros personagens das Sagradas Escrituras. Por exemplo, a Bíblia mostra a mentira de Abraão, mesmo Abraão sendo considerado o pai da fé, o amigo de Deus, a Bíblia relata a mentira de Abraão. A Bíblia também relata as astúcias e a esperteza de Jacó. Mesmo lá na frente, Jacó tendo o seu nome mudado para Israel, descendência essa da qual veria o Messias. A Bíblia também relata na história de Davi o seu adultério e também o homicídio que ele cometeu. Então, em momento nenhum, a palavra de Deus ela omite os fracassos, os delitos, os erros dos seus principais personagens. E com Noé também foi assim. No capítulo 6 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Noé ele achou graça aos olhos de Deus. A Bíblia também diz que Noé era um varão justo e que Noé andava com Deus. E logo após o dilúvio vem acontecer este fato que vem manchar a história de Noé. Isso também não serve para que nós hoje, na nova aliança, nós venhamos a justificar os nossos erros e os nossos fracassos. Porque nenhum desses homens que viveram antes de Cristo, antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nenhum deles era nascido de novo. A doutrina do novo nascimento é uma doutrina neotestamentária. Então esses homens viviam, por mais que fossem tementes a Deus, eles viviam com o seu próprio eu, com os seus desejos pecaminosos e muitas vezes eram vencidos por eles. Nós não. Nós podemos ser regenerados. Nós somos nascidos de novo. Então nós podemos dizer, igual o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, eu já fui crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Isto é algo muito importante que você pode observar e levar para a sua classe. No segundo momento, eu destaco aqui que Deus mostra que o homem ele se corrompe sozinho. O homem, portanto, ele é indesculpável diante de Deus. Talvez aquela geração que viveu antes do dilúvio, por mais que de forma equivocada, pudesse justificar seus erros e fracassos, seus delitos, como sendo resultado do meio em que viviam, pois viviam no meio da corrupção, viviam no meio de um mundo que já estava depravado pelo pecado, viviam no meio de homens desonestos. Então, mesmo que de forma equivocada, algum homem poderia tentar justificar o seu pecado como sendo resultado do meio ao qual ele estava inserido. Mas isto não pode acontecer com Noé,
porque no dilúvio toda aquela geração é varrida da terra. Toda aquela geração morreu no dilúvio e apenas Noé e sua família sobreviveram. E mesmo sozinho, mesmo sem ter nenhum exemplo negativo a seguir, Noé se corrompe, Noé erra. E Noé peca unicamente por falta de vigilância. E aqui eu destaco um ponto importante que nós devemos aprender, que a bonança que vem logo após as tempestades, elas podem nos levar ao relaxamento e a baixar nossa guarda. Os momentos em que nós cometemos nossos maiores fracassos são momentos de bonança. Porque em meio às tempestades, em meio às provas que nós passamos, esses momentos de provas, de privação, de deserto, são os momentos em que nós mais nos aproximamos de Deus. E o momento este que Noé passou foi antes do dilúvio, porque naquele período em que ele estava construindo a arca, naquele período em que ele estava pregando que haveria um juízo sobre a terra, era o momento em que ele foi zombado, em que os homens olhavam para ele e zombavam dele. Então era um momento em que Noé estava próximo de Deus, portanto Noé estava sóbrio, vigilante. Mas o dilúvio veio e passou, as águas baixaram e agora era um momento de bonança, um momento de calmaria. E foi nesse momento de relaxamento, em que ele abaixa a sua guarda, que acontece esse fato lamentável na família de Noé. Lá em Gênesis 9:21 diz que Noé bebeu do vinho, embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. Eu gostaria que você atentasse para um fato aqui, que a tenda era também um lugar de culto. Foi os descendentes de Caim que foram os criadores das tendas. Lá em Gênesis 4:20 você vai ver que foi Jabal, que era da descendência de Caim. Mas foi os filhos de Sete que usaram essas tendas como moradia e principalmente como lugar de culto. Então eles cultuavam a Deus dentro das suas tendas. As tendas e os altares eram os principais elementos do sacerdócio universal. Muito antes de Deus instaurar o sacerdócio levítico, que era um sacerdócio limitado, havia o sacerdócio universal, que vai ficar marcado conhecido também, através de Melquisedeque. E aquele homem, aquele patriarca, aquele pai de família que tinha a tenda e tinha também um altar, ele era um sacerdote. Portanto, Noé era um sacerdote, assim como Abraão era um sacerdote, Jó era sacerdote da sua família. Então esses homens eram sacerdotes e a tenda era o seu local de culto, o local onde eles tinham um relacionamento íntimo com Deus. Para alguns, as tendas eram o seu local, o seu templo particular. Não havia templo, não havia ainda o tabernáculo de Moisés. Então, para alguns homens, como por exemplo para Abraão, para Melquisedeque, para Isaac, para Jetro e para o próprio Moisés, a tenda era o seu templo particular. E o texto é triste porque diz que Noé embebedou-se e Noé descobriu-se no meio da sua tenda, no local onde ele ministrava. Ele embebedou-se e mostrou a sua vergonha e veio a ser motivo de escárnio. A tragédia com Noé, ela me ensina o seguinte, que o mesmo local onde nós ministramos a bênção pode ser também local de maldição, se não estivermos sóbrios. É necessário que nós venhamos a ter em mente que tenda aqui fala do lar. A tenda fala do seu lar. A tenda fala da sua casa, que é o seu santíssimo lugar. É necessário que nós entendamos também que o nosso maior lugar de culto, onde nós passamos a maior parte de nossas vidas, é o nosso lar, é a nossa tenda, é a nossa moradia. O nosso principal local de culto é a nossa casa, porque você passa maior tempo na sua casa e não no templo aonde você serve a Deus.
Então, em primeiro lugar, o nosso local de culto é a nossa casa. E esse é um local de bênção. Então nós não devemos abrir brechas, nós não devemos baixar a nossa guarda, nós não devemos deixar de sermos vigilantes, porque o inimigo pode se aproveitar dessas brechas e pode fazer do nosso lugar de bênção lugar também de maldição. Então Noé, ele embebeda-se, ele fica nu, ele mostra a sua vergonha, e o seu filho Cã, ele vem, olha, zomba, pelo jeito ironiza, e vai até os seus irmãos e também traz a eles a informação como que zombando daquilo que viu em seu pai. E os seus irmãos, ao contrário de Cã, Sem e Jafé, eles vêm e cobrem a nudez do seu pai. Você pode ver isso no verso 23, que eles vêm virados, com os rostos virados, e cobrem a nudez do seu pai para não ver aquilo. O que eu aprendo aqui? Que a nossa missão como embaixadores do reino de Deus é cobrir espiritualmente aqueles que caem. A todo momento, ao nosso lado, irmãos nossos que outrora andavam conosco, sempre você vai ter alguém que perto de você vai cair em pecado. E quando eu falo em pecado, não importa que tipo que seja de pecado. Mas o que nós vemos hoje em dia é que ao lado dessas pessoas que caíram, normalmente aparecem pessoas que estão com uma pá na mão, esperando a morte do seu irmão, esperando somente o momento de enterrá-lo. Esta é a triste realidade que nós vemos. Cã, ele tinha todas as formas dele fazer o que fizeram seus irmãos, de tomar uma capa, de tomar um manto e cobrir o seu pai. Mas ele zombou, ele expôs o pecado de seu pai. E a nossa missão é cobrir espiritualmente aqueles que caem. Aquele irmão que ao meu lado cai, eu tenho que estender a minha mão e levantá-lo. Esta é a nossa missão. Quando nós falamos aqui de cobrir, o autor da lição também destaca isso, não se trata de encobertar pecados, mas sim de estendermos as nossas mãos para ajudar a levantar aquele que caiu. Eu gostaria que você prestasse atenção num texto que está em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, quando o apóstolo diz assim: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O amor cobrirá a multidão de pecados. Destaco também o que o sábio Salomão disse em Provérbios 10, verso 14. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Concluindo, eu trago para você que a bênção e a maldição, elas estão sempre diante de nós. Seja no nosso lar, seja na igreja, seja na sociedade, seja onde estivermos. Mas a maneira como nós agimos diante dessas situações é que determinam os frutos que colheremos, pois a colheita é resultado de nossa semeadura. Diante de tudo isso, fica a pergunta: quem eu sou? Nessa história, nesse relato bíblico que está em Gênesis capítulo 9, versículos 20 a 29, se eu estivesse inserido nessa história, quem eu seria? Qual personagem eu seria? Será que eu seria como Noé, que depois de ter achado graça aos olhos de Deus, depois de ter andado com Deus, depois de ser pregador da justiça, agora comete um ato que vai manchar a sua história? Será que eu seria como Cã, que vendo o pecado do pai, vendo o erro do pai, divulga, espalha, expõe a vergonha de seu pai? Ou será que eu seria como Sem e Jafé, que não querendo ver a vergonha do seu pai, eles tomam um manto e com os rostos virados eles vão até o pai e cobrem? Quem eu seria nessa história se eu estivesse inserido aqui? É isso que eu deixo para você, aluno e professor. E antes de aplicar esse texto aos seus alunos, à sua igreja, é necessário que nós apliquemos em nós mesmos, que nós vejamos quem nós somos aqui,
dentro desse contexto. Se você tem gostado dos nossos vídeos, se você tem acompanhado, inscreva-se nesse canal. Também vou disponibilizar para aqueles que desejarem os slides que eu fiz aqui para auxiliar nesta pré-aula. Se você quiser, você pode me pedir através do e-mail que eu vou deixar aqui embaixo. Ore por nós, divulgue em suas redes sociais e que Deus venha abençoá-los grandemente em nome de Jesus. Amém.